A paz de Jesus a todos, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui nós para mais um vídeo de estudo bíblico. E os testemunhos que eu tenho recebido através desses estudos bíblicos, né, com a Bíblia aqui ao meu lado, ó, é melhor do que com o aplicativo, né? Com o aplicativo, a gente fica indo para um canto para outro. E eu colocar na Bíblia real, porque aqui a Bíblia é real mesmo de papel. Né? A Bíblia letra grande da Ave Maria que eu tenho aqui. Fica melhor para nós fazermos o estudo, né? Dessas passagens bíblicas. Meu querido Simão, nós estamos aqui. Vamos direto ao assunto, porque aqui não tem enrolação. Está se referindo aqui. Aqui nós estamos no texto da parábola. Você já está vendo aqui, ó. Já sabe que parábola é, né? Parábola do bom samaritano. Isso foi para Jesus mostrar quem era o próximo. Porque ali um doutor da lei indaga a Jesus quem é o meu próximo, né? Então Jesus falou de um homem que foi assaltado. E ele fala das pessoas que vai descendo por ali, né, das pessoas que vai descendo por ali, e vê lá o homem desmaiado, né? E ele diz assim aí, como você está vendo o texto. Nós vamos pegar o texto todo não, só essa parte aqui, porque essa parte aqui é teológica. Talvez você nunca ouviu falar numa teologia desse estudo, mas você vai ver a verdadeira interpretação teológica desse texto, como você nunca ouviu na sua vida. Aqui está sentando aqui alguns na câmera e eu tenho que ficar aqui com essa outra. Olha só, né? Porque vou falar a verdade aqui, meu irmão, aqui nesse tempo no sítio, é um Deus nos acuda. É zangão tentando sentar na câmera, é mosca pulando para um canto e para outro. Né? É desse jeito. Mas Satanás não vai entender esse estudo não. Vamos lá. Deixa eu afastar um pouco a cadeira para trás que está batendo aqui. Está balançando aí. Vamos lá. Aí vamos ao texto. Jesus disse, a casa descia. Está vendo aqui, ó. A casa desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente um levita chegando àquele lugar. Vamos parar aqui, vamos refletir um pouco nesse texto que Jesus fala aqui. Veja, Jesus cita sacerdote, passou que sacerdócio é esse que Jesus está se referindo aqui? O judaico. Se refere ao sacerdócio, né, arônico e levítico. Se nós pegarmos aqui, nós vamos entender muito bem os dois versos, ó, sacerdote, levita. O sacerdócio levítico. Então veja, quando nós pegamos o texto e vemos ele por um olho teológico da Sagrada Escritura. Continua. Aí veja, chegando àquele lugar. Esse lugar é o mundo. Então Jesus falava da piedade que eles não tinham do povo. Eles escorraçavam o povo. Eles condenavam os samaritanos. Só era eles e mais ninguém. Quem é essa linha sacerdotal, arônica e levítica, farisaica, que jogaram a mulher adúltera aos pés de Jesus, querendo apedrejá-la. Tudo era na pedrada. Continuamos o texto. Olha agora, ó. Aí diz, passou também adiante. Então vai passando. Então quer dizer, a lei veterotestamentária, com o seu sacerdócio terreno, passou. Passou. Agora vem o sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Gênesis 14, 18. Se você pega aí também, nos capítulo 4, até o capítulo 7 da Epístola aos Hebreus, você vai ver que Cristo é sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. A ordem, né? Olha agora, 33. Passou também adiante, né? 33 agora. Mas um samaritano
que viajava. Vamos entrar agora na teologia, no olhar teológico. Espera aí. Quem é esse samaritano? Quem é o samaritano dessa parábola? O samaritano era considerado endemoniado. Veja que no capítulo 4 de João, quando Jesus se encontra com a mulher, ela diz: como pode tu, sendo judeu, dialogar comigo que sou mulher samaritana? Não tinha diálogo, não tinha conversa de judeu ou samaritano. Eu vou provar para você na Bíblia, que você está vendo a referência ali atrás, em João 8,48, quem era esse samaritano? João 8, olha só, João 8,48. Vou provar para você na Bíblia quem era esse samaritano. João 8,48. Responderam então, olha só, responderam então, João 8,48. Responderam então, os judeus, olha só, os judeus. Não dizemos com razão que és samaritano e que estás possesso de um demônio? Veja que os judeus chamaram com Jesus, meus irmãos. Então veja quem é o samaritano dessa parábola. Jesus. Então nós já estamos desenrolando nesse estudo um olharzinho teológico, um olhar teológico da Sagrada Escritura, uma interpretação teológica. Olha só. Então nós estamos vendo que a Bíblia está confirmando aqui que os judeus chamaram Jesus de samaritano. Aí Jesus fala desse samaritano misericordioso, desse samaritano que é 100% bom. Então eles diziam: não temos razão de dizer que és um samaritano porque tu tens um demônio. E é por isso também que a teologia, no decorrer dos tempos, dizia que a igreja ela era samaritana, né? Porque o seu Senhor é samaritano também. Veja só. Vamos ao texto. Mas um samaritano que viajava, viagem, o que é a viagem? João 8,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que desceu do céu. Em João 3 também, Jesus vai dizer: ninguém desceu do céu senão o Filho do Homem. Né? Então veja, que viajava, que estava em viagem, que estava em peregrinação nessa terra. João 3,13. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Quem? Ele, Jesus, o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Ah, tu vieste do céu, não é teu pai José, não é tua mãe Maria, tu não sois carpinteiro. Como pode dizer que vieste do céu? Né? Não compreendia, não entendia. Cegos, igual os filhos deles hoje, cegos, os hereges, as heresias, filhos de Lutero. Olha, o samaritano estava de quê? De viagem. Jesus estava de viagem aqui, meus irmãos, porque ele do céu, ele veio para o céu. Então do céu veio, né? O Espírito Santo veio e a sua sombra engravidou a Imaculada, coloca a palavra no seio da Imaculada que se faz carne, João 1,14, e a palavra se faz carne no seio da Imaculada, né? Viagem. Depois ele ia ser crucificado, depois ressuscitar, e depois de 40 dias subir ao céu. Então, quem vai subir ao céu? Aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Viagem, olha aí, viagem. Chegando àquele lugar. Que lugar é esse? Este mundo. Ele estava em viagem, então veio a este mundo. O Filho do Homem não veio a este mundo para fazer a sua vontade, mas sim do Pai. Olha aí. Chegou àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. O samaritano que estava em viagem é Jesus Cristo aqui nessa parábola. Já provei para você em João 8,48. Que Jesus foi chamado pelos judeus de samaritano. Ele chegou ao lugar. Quem é esse lugar? Esse mundo. E viu quem? O que estava enfermo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus hoje, Jesus olha para nós, chegou a esse mundo, e ele comove-se de compaixão com os feridos espirituais com o pecado. Vim pelos pecadores e não pelos santos. Vim pelos doentes e não pelos
corações. Então nós já estamos debulhando o texto bíblico, quão rico é esse texto, para vermos com um olhar teológico, como até agora estamos desenrolando. Veja só, de compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas. O que é que Jesus quer fazer hoje comigo e com você? Curar as nossas feridas. Examine-se o homem a si mesmo, assim como deste pão e beber deste cálice. Se alimenta do corpo e do sangue do Senhor, diz São Paulo, em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27. Então, Jesus quer curar as nossas feridas, Jesus quer nos libertar dos nossos pecados, para termos direito. Olha só, direito o quê? Ao fruto da árvore da vida, que é a sua carne e seu sangue. Vejam só. Aproximou-se dele, Jesus se aproxima de você, se aproxima de mim, dos necessitados, dos pobres, atou-lhes as feridas e curou-lhe as feridas, enfaixou as feridas. Assim como o ouro e a prata são provados no fogo, o homem e a mulher de Deus no caminho da humilhação. Eclesiastes 2:5. Provas virão. Mas aqui nós estamos vendo de algo espiritual. Aqui Jesus fala de algo material, mas nós estamos vendo no olhar teológico, uma interpretação teológica. Veja só. Olha aqui, ó. Presta atenção. Aproximou-se, atou-lhes as feridas, deitando nelas. Por que está deitando nelas? Porque nelas, deitando nelas. Olha, meu irmão, preste atenção. Deitando nelas azeite e vinho. Olha só, Jesus veio chamar os pecadores, porque aqui tem um ferido. E é dos pecadores. Veja, São Pedro, primeiro Papa, traiu Jesus, negou 3 vezes. 3 vezes. Tomé caiu na incredulidade, se eu não ver, não tocar. Então nós vemos homens fracos, que foram chamados, homens pecadores chamados por Jesus. Aqui mostra num olhar teológico que o sacerdócio, ele é um sacerdócio que veio de homens pecadores, que veio para homens pecadores por vocação chamada a receber o sacramento da ordem, de sucessão apostólica. Entende? Olha, deitou nelas azeite e vinho. Por que eu cito aqui sacerdote? Porque aparece azeite da consagração, do sacramento da ordem, azeite consagrado, azeite, o óleo da unção. Por isso azeite. Claro que aqui era o que se usava para as feridas no tempo naquela época. Se colocava nas feridas, falando né, em termos materiais. Mas veja, azeite, consagração. Vinho, Eucaristia. O samaritano que viajava veio a esse mundo, veio ao encontro dos rejeitados pelos judeus, teve compaixão, misericórdia dele, já que os sacerdócios levíticos, os fariseus, os mestres da lei, não tinham compaixão do povo, veio esse samaritano, né? Jesus Cristo de Nazaré, e teve compaixão do povo, chamou, escolheu 12, a Bíblia diz aqueles que ele quis, disse a Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui está agora o azeite da consagração sacerdotal, e está aqui o vinho, a Eucaristia. Veja como o texto é maravilhoso no olhar, a interpretação teológica. Veja só. Continua. Colocou sobre a sua própria montaria. Colocou sobre a sua própria montaria. Jesus montou, meus irmãos, 12. Chamou 12. Quando ele estava na Samaria, perguntou: o que dizem o povo que eu sou? É os que não são do meu grupo, os que não são da minha igreja, os que não são escolhidos por mim, que não estão na videira verdadeira, o que dizem eles? Ah, Senhor, Elias, Moisés. E nós vemos Jesus chamando por Deus, eles dizendo, no pé da cruz, Jesus está chamando por Elias. Hoje os filhos deles dizem que a igreja católica não tem Cristo como centro. Tem os santos, tem Elias, tem São Benedito, tem isso, tem aquilo. Hoje os filhos deles fazem a mesma coisa com o corpo de Cristo.
Os pais deles fizeram com a cabeça e hoje os filhos fazem com o corpo, que é a igreja de Cristo. Presta atenção. Colocou sobre a sua própria montaria. Não é mais a montaria daqueles que não tinham misericórdia, compaixão, o sacerdócio, né, arônico e levítico, mas agora sobre um novo sacerdócio, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Sua própria montaria. Veja, não é do céu, meus irmãos. A doutrina da igreja de Cristo não é deste mundo. É do céu. Você está vendo aí, ó. Porque é a sua própria montaria. E levou a uma... O que é que Jesus quer nos levar para onde? Para a verdadeira igreja. E levou a uma hospedaria. Quem é a hospedaria? A igreja. Teologicamente falando. Quem é a hospedaria? A igreja. Vou provar para você. Que Jesus levou, veja aí o texto, ó. Levou a uma hospedaria e tratou dele. A igreja é um hospital que cuida das almas, que cura, que transforma. E vou mostrar para você como a igreja nos cura. Pega comigo aí. João, capítulo 20, versículo 21 em diante. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Quem? A igreja. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebam o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoaram os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoaram, não serão perdoados. Olha como a igreja nos cura. Veja, meus irmãos, essa hospedaria essa hospedaria é a igreja. Então Jesus quer levar as pessoas aonde? A igreja. Quando nós passamos 2 folhas da Bíblia, não mais do que isso, em Atos 2, 46 e 47, está escrito: unidos de coração, frequentava o templo todo dia, e todos os dias partia o pão nas casas. Todos os dias tinha a celebração da missa nas casas. Não tinha o templo ainda naquela época. Os templos cristãos. Tomava e partia o pão nas casas, tomando a comida com singeleza, com alegria e singeleza de coração. A comida do céu. 47. Louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, a cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Como é que é? E o Senhor lhes ajuntava outras pessoas a quem? A esse grupo. A esse grupo que chamamos de quê? De igreja. A esse grupo que ele fundou. Tu és Kefas. Sobre essa Kefas edificarei a minha igreja. Então, para poder se salvar, tinha que vir para essa igreja. Tinha que estar nessa igreja. Nessa hospedaria. Olha aqui, ó. Como na hospedaria ele é curado, ó. Veja. Hospedaria, igreja. E tratou dele. Aqui está. A igreja é um grande hospital para os cristãos. A igreja é um grande hospital que cuida das nossas almas. Através da igreja nós recebemos a absolvição dos nossos pecados. Através da igreja nós recebemos o remédio de vida eterna. Carne e sangue de Cristo. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna pelas mãos da igreja. Este é o meu corpo, será entregue por vós. Então, se é a igreja católica, meus irmãos, nós não temos Jesus, nós não temos perdão de pecados. Ou seja, se é a igreja de sucessão apostólica, que é a igreja una, santa, católica e apostólica de Roma, nós não temos como nos salvar. Não tem salvação fora dessa igreja. Olha aí. Veja que a hospedaria tratou dele, cuidou dele, cuida de cada um de nós. Nos cura, nos transforma. E aqui há a conversão, a mudança de vida, meus irmãos. O que é que esse grande hospital, que é a igreja, a messe é grande, os operários são poucos, faz com cada um de nós? Cura as nossas feridas através do sacramento da confissão, da pregação da igreja, do chamado a ter a vida transformada, a ser massa nova, como São Paulo diz. Presta atenção. No dia seguinte,
tirou 2 denários. 2 denários. Isso aqui vai, né, prefigurar as ofertas que damos. A igreja precisa da nossa contribuição. E denário também significa a recompensa, né? Aqui dentro, teologicamente, eu falei em termos materiais, mas significa que receberá a recompensa por cuidar das almas. Veja que a Bíblia diz que quem fizer um pecador voltar ao bom caminho, terá salvo a vida dele e sua alma. Aqui a recompensa. Ó. Aqui, ó. Tirou 2 denários e deu ao hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O Papa, pastor visível de Cristo. Então, no olho teológico, 2 denários mostra que o Papa, ele é salvo. Ele é salvo. Diz a teologia que o Papa, todos os papas são salvos. Ele coloca um dedo no purgatório para poder entrar na eternidade. E deu ao hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O Papa. Olha, dizendo-lhe, trata dele. E quanto gastares a mais, na volta, tu pagarei. Na volta, a segunda volta de Jesus. A recompensa. Meus irmãos, veja um texto quando nós conseguimos dar a interpretação dele com um olhar teológico. São todos os textos ricos. Meus irmãos, essas parábolas, todas elas são parábolas que falam da missa, são parábolas que falam da igreja, são parábolas que falam dos sacramentos, são parábolas que falam dos santos, são parábolas que falam da doutrina da igreja e que nos enriquece cada vez mais. E o Senhor ajuntava cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Veja, só estava a caminho da salvação porque estava onde? Na hospedaria. Olha só, o versículo 42, ó. Perseveravam eles nessa hospedaria, olha só. A igreja nos cura, a igreja é canal sacramental de salvação para todo o cristão. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, veja, na doutrina dos apóstolos, na doutrina da igreja apostólica, una, santa, católica e apostólica. Nas reuniões, quer dizer, nas reuniões, olha aí, nas reuniões para estar de comum acordo, para ser doutrinados, para aprender com a igreja, né? Nas reuniões em comum e na fração do pão, na missa, na celebração eucarística, na celebração do pão, e nas orações, as orações da igreja, aquilo que a igreja nos ensina. Veja a doutrina dos apóstolos, da qual eles perseveravam. E que eu e você hoje estamos chamados a perseverar nessa doutrina. Você está vendo um texto aí, e eu dei uma interpretação teológica desse texto aqui, porque eu aprendi esse texto aqui com muitos teólogos, e quando nós vemos esse texto aqui, ele é explicado por Dom José Falcão, doutor em Bíblia, né, dessa maneira que eu expliquei agora, meus irmãos, a lágrima corre no nosso olho, porque é maravilhoso, é algo estupendo, é algo extraordinário, está além das nossas imaginações, é algo extraordinário. Esse texto é muito rico, que fala que Jesus é o samaritano, que o samaritano veio levar os doentes para a igreja, criou sua hospedaria, tu és Quefas, e sobre esta Quefas edificarei a minha igreja, para colocar nela os doentes, manda chamar os aleijados, os cegos, os coxos, e pelas encruzilhadas, e chamar e convidar para o meu banquete. Muitos são chamados, mas poucos, felizmente poucos, né? Poucos querem. Está aqui, ó. Uma interpretação muito forte, muito boa. Trata dele, na volta te pagarei. Então aqui nós vemos o quê? Jesus, na pessoa do samaritano, que tem compaixão e cuida de cada um de nós que estamos no lugar desse ferido. Vemos o azeite da consagração, vemos o vinho das oferendas eucarísticas, do pão e do vinho, né? Que se transforma na carne e no sangue de Cristo. Vemos a igreja e vemos
o líder da igreja de Cristo aqui na terra foi o primeiro Pedro. Então aqui nós vemos o quê? Aqui é o Papa. Ó. Hoje é Francisco. Trata dele. Aqui está. É ele que cuida da igreja de Cristo. É o Papa que cuida da igreja de Cristo, que zela da igreja de Cristo, que é o pastor visível de Cristo, que é a voz maior da igreja de Cristo na terra. Parte do coração em ver pessoas perseguindo o Santo Padre e o Papa. São pessoas que se acham donos da igreja, que são mais sábios do que o Papa, que conhecem de tudo, né? É lamentável ver isso, e batem no peito e se dizem católicos, né? Então, meus irmãos, está aqui esse texto, né, mostrando esse verdadeiro estudo. Faça esse estudo, compartilhe com as pessoas para você ver, não é? Quando nós olhamos com um olhar cristão católico para um texto, para uma parábola como essa, nós extraímos de uma parábola como essa algo tão rico como esse. Esse texto, hoje eu estou numa terça-feira, sábado passado, minha esposa pregou no grupo de oração esse texto. Maravilhosamente, eu tentei gravar, mas não, quando eu fui lá não tinha gravado, porque esse aparelho novo ainda não tenho muito conhecimento dele. Né? E quando eu fui ver, não tinha. Aí eu falei, eu vou gravar o texto teológico, nesse texto, dessa parábola, né, com a interpretação teológica desse texto. Está aí. Mais uma prova. Cristo, a igreja, o líder da igreja, e o sacramento da Eucaristia, e o sacramento da ordem, que o azeite representa o sacramento da ordem, a consagração, né, a ordenação sacerdotal, episcopal, diaconal. Meus irmãos, aqui está o Pix, nos ajude por caridade. Precisamos da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo com os grupos da sua paróquia, de WhatsApp, de Facebook, em rede social que você participa, compartilhe. Convido mais um sempre a se inscrever nesse canal. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma! Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.